Mensagem de hoje tem como tema ou título imersão. E é interessante porque essa palavra ficou muito em voga de um tempo para cá, exatamente por causa do desenvolvimento humano. Então, assim, imersão, na verdade, de forma comum, é aprofundar em um assunto ou uma área do desenvolvimento humano. E acontece por meio de uma intensa capacitação e conhecimento. Então a imersão, na verdade, nada mais é do que mergulhar em um ambiente que esteja pronto, esteja propício, com características únicas, para que a pessoa esteja absorvida e possa absorver uma experiência. Então você com certeza já ouviu, uma pessoa fez uma imersão no final de semana, então ela passou por um método de aprendizagem e com esse intuito, que visa exatamente aproximar aquela pessoa de um conteúdo, de uma forma intensa, de uma forma profunda, usando técnicas que buscam estimular, desenvolver essa pessoa em determinado assunto, em determinado tema, e vai estimular de fato a sua compreensão e também uma memorização sobre uma área do desenvolvimento humano. Então, em linhas gerais, imersão é isso. Mas a nossa imersão, que nós falaremos hoje, ela está muito mais ligada à palavra, o que remete à palavra. A palavra imersão, ela significa ato ou efeito de imergir, emergência, submersão. E a palavra do latim imersio é um sinônimo de mergulho. E é o que vai acontecer daqui a pouco aqui. Porque nós teremos o quê? Teremos o batismo. Amém? E o batismo é uma ordenança de Jesus. O batismo é um dos pontos ápices, auge da vida cristã e do ministério de Cristo por meio da sua igreja. A palavra batismo ou baptizo, ela foi transliterada e do grego clássico significa literalmente imersão. Por isso nós fazemos o batismo por imersão, porque essa palavra que foi transliterada, ela do grego clássico significa exatamente isso, imersão. Exatamente mergulhar algo, normalmente algo fluido, líquido. É o que vai acontecer aqui, amém? Quantos estão vibrando com isso aí? Aleluia! Mas eu quero falar nesta manhã que o batismo não é algo místico, não tem um poder em si mesmo de fazer mudar uma realidade ou de transformar alguém. Ninguém pode se batizar para ser salvo. Ninguém, nenhum pecador, simplesmente pelo ato de descer as águas aqui, pode pretender ser salvo. Não, ninguém se batiza para ser salvo. As pessoas se batizam porque foram salvas. Amém? Então, essa é uma realidade, que ninguém pode se tornar uma nova criatura simplesmente por entrar e sair das águas. Porque se antes essa pessoa não nasceu de novo, o que acontece com um pecador que não nasceu de novo? Entra um pecador seco e sai um pecador molhado daqui. Somente isso. Mas quando há esta revelação do novo nascimento, então existe uma imersão, primeiramente no corpo espiritual de Cristo. O batismo, espiritualmente, ele já aconteceu na vida desses que vão descer aqui as águas. Espiritualmente, eles já foram imersos em Cristo. E eu quero pontuar aqui exatamente a imersão nesses três aspectos. A imersão em Cristo. A imersão em Cristo, ela se dá exatamente pelo novo nascimento. Em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, a Bíblia diz, e o próprio Jesus está dizendo: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado.
Então, veja que o que é necessário para ser salvo, o que é necessário para ser uma nova criatura, não é primeiramente se batizar, mas é crer. Porque quem crê e for batizado é salvo, mas quem não crer é condenado. Ou seja, crer, a fé é que me torna imerso em Cristo Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz assim: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Regenerado significa gerado de novo, porque a nossa primeira geração foi por meio da descendência de Adão. Todos nós nascemos com esta semente, mas uma vez que pela fé recebemos o Filho de Deus, passamos então pelo novo nascimento, e pelo novo nascimento nós recebemos uma nova semente, e essa semente incorruptível, através da palavra de Deus, que é o próprio verbo de Deus, que é Cristo em nós, que nos faz nascer de novo, ter a experiência de sermos imersos em Cristo e Cristo em nós. Amém? A Bíblia diz também, Paulo escreveu na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ou seja, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém está imerso em Cristo, esse alguém é uma nova criatura. Não é mais aquela velha criação, não é aquela velha criatura associada a Adão, à corrupção, ao pecado, mas agora, em Cristo, se tornou filho de Deus, se tornou esta nova criatura, e as coisas antigas se passaram. Amém? Amém, povo de Deus? Tudo se faz novo para aquele que tem experiência da imersão em Cristo Jesus. E isso é tão forte que Paulo também escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, então ele está em Cristo, agora também Cristo está nele. E agora o viver que esta pessoa tem, não vive mais segundo a inclinação da carne, porque estava ligado a Adão, mas agora deixa Cristo guiar a sua vida. O viver é Cristo, porque agora Cristo também está imerso nesta pessoa, e o meio através do qual essa pessoa vai andar e vai se mover nessa vida, nesse mundo, é pela fé. Fé não mais na sua força, não mais nas suas mãos, não mais nas suas capacidades, mas agora imerso em Cristo, ele experimenta a vida de Deus, ele experimenta a abundância de Cristo, ele experimenta o favor de Cristo, ele experimenta Cristo ressurreto, que também garante a ele andar em novidade de vida. Quantos aqui estão em Cristo? Se você está em Cristo, Cristo está em você também. E você precisa andar e viver pela fé, porque esse viver que nós temos agora, ainda na carne, não vivemos mais governados por ela, mas sim por Cristo que está em nós. Então esta é a imersão em Cristo. Estamos nele, ele em nós. Mergulhamos nele, ele está imerso em nós. Paulo também escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 5, dizendo: assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Somos um só corpo em Cristo, ou seja, nós em Cristo fazemos parte de um só corpo. Embora sejamos muitos membros, mas em Cristo nós nos tornamos
um corpo, porque fomos imersos nele. E essa imersão, ela se dá, como eu falei há pouco, de forma espiritual. E é testemunhada, testificada fisicamente por meio do batismo nas águas. No mundo espiritual, aquele que recebe Jesus, e alguém pode fazer essa decisão hoje mesmo, eu quero te falar que antes mesmo de você descer as águas, você já é imerso, já é batizado no corpo espiritual de Cristo Jesus. Essa é uma realidade. Você se torna um com Ele e Ele se torna um com você. Amém, Jesus? Eu acho também interessante o que o apóstolo João escreveu no Evangelho, que leva o seu nome, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, ele diz assim, trazendo as palavras de Jesus: a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, na oração sacerdotal de Jesus, ele está orando para o Pai, ao Pai, e ele diz: eu desejo que todos eles sejam um. Amém? Olha a sua volta aí, somos muitos, não? Somos muitos, mas a ideia de Deus é que sejamos um, a fim de que todos, toda essa multidão, todos nós, muitos, sejamos um, porque como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, diga em nós. E essa palavra em fala de imersão, fala de mergulho em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai crer que Jesus foi enviado pelo Pai, na medida em que o mundo também contemple que nós somos um e estamos imersos nele e ele está imerso em nós. Amém? A imersão em Cristo é essa. Poderíamos falar tantas outras coisas, mas eu quero passar agora para a imersão na igreja. Assim como nós temos a experiência, e é uma experiência espiritual, nós estamos enfatizando isso, nós temos uma experiência também ministerial, orgânica, porque nós não somos membros de um corpo sozinhos. Nós não temos o evangelho singular, nós temos o evangelho plural, o evangelho que fala de coletividade, de corpo. E Deus, na sua graça e sabedoria, Ele formou o corpo por meio de Cristo, que é a cabeça, mas Ele estabeleceu um ambiente, ou uma estrutura, para que esses membros pudessem se mover, que se chama igreja. A igreja não simplesmente o prédio, a igreja não simplesmente a alvenaria, a igreja não simplesmente a placa, mas a igreja é o organismo vivo de Cristo, sabe? E o batismo celebra a sua inclusão na igreja uma só vez. Você que é desta casa, você que é cristão, todo mês, normalmente as igrejas cristãs, elas celebram outra ordenança de Jesus que se chama ceia. E a ceia é repetida. A ceia, ela acontece normalmente uma vez por mês. Por quê? Porque a ceia celebra a comunhão, a nossa comunhão na igreja, muitas vezes até que Ele venha. Mas o batismo celebra a nossa inclusão na igreja uma só vez. Comunhão pode ser feita muitas vezes, sim ou não? Mas inclusão é só uma. Por isso que o batismo é só um. Há um só batismo, há um só Deus, há uma só fé. Amém? Porque o batismo, ele simboliza a inclusão na igreja, a inclusão no corpo de Cristo, a inclusão que nós temos, que é uma só vez. E a Bíblia também diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, na linguagem de hoje: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Ou seja,
Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, sendo muitas, formam um só corpo, que é a igreja. Somos membros dessa igreja, desse corpo espiritual, que não é uma organização, mas um organismo vivo. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, também a Bíblia vai dizer: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Eu vou repetir: vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Amém? Então, vocês, ou seja, nós somos pedras vivas nesta edificação. Nós precisamos deixar que esse construtor, que é Deus, nos use na construção de um templo espiritual, que é essa igreja de Cristo, onde nós podemos servir como sacerdotes. Antigamente havia alguns que eram levantados por linhagem ao sacerdócio levítico, e através de Cristo agora nós temos o sacerdócio universal. Através dele qualquer um de nós, crentes, pode exercer, orar, interceder e cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Amém, Jesus? Você pode se dedicar a Deus, porque você é um sacerdócio real. E isso é muito significativo também, porque quando nós olhamos para essa igreja, a igreja não é feita só de uma pedra, de um tijolo, assim como fisicamente ela não é feita assim, espiritualmente muito menos. Por isso o Senhor está dizendo: vocês são pedras vivas. Não é uma só pedra, mas todas essas pedras vivas, evidentemente, devem estar sustentadas, alicerçadas sobre a pedra angular que é Cristo Jesus. Amém? Aí sim o edifício fica bem ajustado. Determinado momento, quando Jesus se volta a Pedro, e ali ele fala: tu, Pedro, é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muitos acham que Pedro é que foi a pedra que a igreja foi sustentada. Não, a pedra é uma só, é Jesus. Essa passagem fala que tu, Pedro, é Petros, uma pedrinha, que somos nós também Petros, pedras vivas, pedras pequenas. Sobre esta Petra, que é a rocha, que é Jesus, edificarei a minha igreja. Então vocês são pedras vivas que estão fundamentadas sobre a Petra, a grande rocha que é Jesus, e por isso nós estamos totalmente imersos em Cristo, Cristo em nós, imersos na igreja, cuja cabeça é o próprio Senhor dela, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? A igreja de Cristo, ela não é uma organização, mas é um organismo vivo, um corpo espiritual, cuja cabeça é Cristo e cujos membros somos cada um de nós. Nós somos membros uns dos outros e não simplesmente membros de uma instituição. Muitas pessoas, elas falam: eu entrei na igreja, saí da igreja. Você entra e sai de uma instituição, mas no organismo vivo você simplesmente entra e faz parte desse corpo. De uma instituição as pessoas têm às vezes um número, tem ali um nome arrolado numa lista de membros, mas num organismo vivo você tem o seu nome escrito no livro da vida, e você tem de fato uma presença marcante, porque não apenas você é uma pessoa qualquer, mas você é membro desse corpo fortalecido em Cristo Jesus. Amém, Jesus? João também escreveu no capítulo 1 do Evangelho de João, no capítulo 13, assim:
por meio de sangue, ou por meio de carne e sangue. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. João capítulo 1, verso 13. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Porque nós sabemos que aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Por meio da carne e sangue, nós nascemos uma família natural, onde nós passamos a ter vínculos afetivos, emocionais, uma vida compartilhada. Mas também um outro nascimento se dá no âmbito espiritual. O nascimento ocorre também na família de Deus, uma família espiritual. E é esta nossa imersão na igreja, na família de Deus. É isso que o Senhor quer. Quando nós olhamos para Romanos 8, 29, nós vemos ali o que? O propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus fala de um pai amoroso que deseja ele deseja ter muitos filhos e que todos esses filhos se pareçam, tenham a forma, sejam conformes à imagem do primogênito. Deus Pai enviou Deus Filho. Ele era unigênito, mas a partir da morte e ressurreição dele, ele se torna primogênito de muitos irmãos, e que esses irmãos sejam conformes à sua imagem. Essa é a nossa imersão na igreja, essa é a nossa imersão no corpo de Cristo, essa é a nossa imersão que nós vivemos como igreja de Cristo aqui na terra. Você pode dizer amém? Amém. E finalmente, nós temos uma outra imersão, que começa em Cristo, continua pela igreja, mas uma imersão no mundo. Como assim, pastor? Eu saí do mundo? Sim. Na verdade, quando nós saímos do mundo, nós saímos para Deus, para o Senhor nos transformar, para o Senhor nos resgatar, para o Senhor nos regenerar. Mas saiba de uma coisa, Deus, Ele quer nos levar de volta para lá. Não para que nós experimentemos novamente aquela vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida de pecado, de carnalidade, mas Ele quer que agora nós sejamos pequenos cristos neste mundo. O mundo é o destino do crente. Parece ser paradoxal, mas eu vou explicar por meio de textos aqui. João 3,16, o que diz? Porque Deus, vamos dizer, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Deus não amou o sistema caído deste mundo. Deus amou as pessoas deste mundo, as criaturas deste mundo, o homem. Deus amou o mundo. Se Deus amou o mundo, então os filhos de Deus devem amar o mundo, devem amar as pessoas, devem amar as criaturas de Deus, devem amar. Nós precisamos entender que esta é uma missão que nós temos, e por isso nós falamos de imersão no mundo. Por quê? Porque Deus, Ele quer que sejamos imersos no mundo, para fazermos diferença. Se em João 3,16, a Bíblia diz, esse texto que todos nós conhecemos, eu queria que você abrisse comigo, para nós também lermos juntos, o que está escrito em 1 João 3,16, e diz assim, 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ou seja, Ele deu a vida por nós, agora nós damos a vida pelo outro, pelas pessoas, pelos irmãos. Muitas vezes a pessoa, ela resiste a entregar a sua vida para Deus, para Cristo, exatamente porque acha que vai virar um alienígena,
vai virar uma pessoa assim fora de contexto, fora de vida social. E eu vou te falar, depois que eu vim para Jesus, a minha vida social aumentou e qualificou, porque ela era escassa e ruim. Agora ela é frequente, porque eu tenho muitos irmãos, a minha família, ela cresce a cada dia, e ela é boa, de qualidade, não traz nenhum peso, nenhuma culpa, eu fico bem no dia seguinte, não tem contraindicação, é tão bom, né? Quem experimenta dessa... Amém? Mas tem pessoas que acham que não, vou virar crente, não, por quê? Não, porque crente não faz nada, e se eu soubesse o tanto que coisa que o crente faz... E faz e não tem culpa, porque tudo é perfeito, bom, maravilhoso, agradável, bom, perfeito e agradável. Amém? Mas a pessoa acha que ela vai ficar excluída. É claro que muitos não, né, vão gostar da atitude daquele que teve um novo nascimento. Mas saiba de uma coisa, querido. Quando nós entendemos esse propósito da imersão no mundo, o mundo... ele precisa ser o nosso destino para levarmos as boas novas de Cristo Jesus. Então não existe essa situação que agora eu não me relaciono mais com a minha família, eu não me relaciono mais com os meus amigos, agora eu fico em clausura. Não existe isso. Jesus também no Sermão do Monte, ele disse com muita propriedade, em Mateus 5, ele disse para os discípulos, para os seus ouvintes: vocês são o sal da terra. Mateus 5,13. Em Mateus 5,14 ele diz: vocês são a luz do mundo. Amém? Diga sal da terra. Diga luz do mundo. Diga Batista do Amor. É para não perder o... né, você entendeu? Amém, Jesus? Você entendeu isso? Você não é sal da igreja. Você é sal? Você é sal? Você não é luz da igreja. Você é luz? Então, você tem que ser imerso no mundo. Você tem que ser imerso na terra. E Jesus continuou no Sermão do Monte, Mateus 5,16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então seu bom testemunho, brilhando, salgando, temperando, sendo uma pessoa, sabe, abençoada, que abençoa, que tem uma palavra de encorajamento, uma palavra de vida. A palavra de Deus flui da sua boca. O Evangelho conta novidades. Você é um pacificador. Querido, essa é uma luz que vai brilhar. É a luz que você tem para brilhar. E ela precisa brilhar diante dos outros. Aqui está um ambiente super iluminado. Mas tem lugares que não tem essa luz, e você precisa estar lá para brilhar essa luz. Por isso que você tem que experimentar a imersão em Cristo, a imersão na igreja, mas a imersão no mundo. Porque você é luz do mundo, mesmo sendo Batista do Amor. Amém? Você é sal da terra, mesmo sendo Batista do Amor. E eu acho também interessante, na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, é linda essa oração. E eu me apaixono muito pelos versos 18, porque isso me lembra da minha missão, que eu estou imerso em Cristo, eu estou imerso na igreja, mas eu preciso estar imerso no mundo. E Jesus orou, está escrito em uma parte da oração, em João 17, 18, ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, assim como Jesus, ele desceu da sua glória, do céu, e veio ao mundo, foi enviado pelo Pai em uma missão, agora Jesus nos envia também ao mundo numa comissão. Amém?
Amém, povo de Deus? Então ele está orando para o Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, agora eu os envio ao mundo. Quem são esses? Nós. Ele quer nos imergir no mundo. E para terminarmos, tem um livro muito interessante que chama Igreja Autêntica. Eu ganhei há algum tempo, acho que foi o pastor Douglas que me presenteou com esse livro, um livro muito bom do John Stott. E ele diz assim, tem uma parte do livro que o John Stott, ele fala sobre a santa mundanidade, é uma expressão que ele usa, santa mundanidade. E parece ser dois termos paradoxais, porém, eles precisam, dentro dessa perspectiva, se unir. Por quê? Santa porque a igreja é santa, separada para pertencer a Deus e adorá-lo. Diga assim, santa, separada para pertencer a Deus e adorá-lo. Amém? Isso somos nós, somos essa igreja. Mas também a igreja é mundana. Por quê? Como uma igreja apostólica. Então, a apostólica é enviada ao mundo em sua missão. Ela é santa, separada para pertencer a Deus e adorar, mas ela é apostólica, enviada ao mundo em sua missão. Isso é santa mundanidade. Então nós precisamos entender que só teremos uma realidade de estarmos imersos em Cristo, imersos na igreja, se o nosso destino final for o mundo, imersos no mundo, não para que o mundo nos contamine ou influencie, mas que nós sejamos influência no mundo. Porque nunca foi problema o crente estar no mundo, o problema é quando o mundo, o sistema do mundo está dentro do crente. Esse é o problema. Mas dentro de você já está a luz de Cristo, está a presença de Cristo, porque você está imerso em Cristo e Cristo está imerso em você. Então o que sai de você vai contagiar o mundo. Amém, Jesus? Você pode dizer amém? Amém. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu peito, na altura do seu coração. E hoje nós vamos orar mais uma vez, porque há pessoas que estão aqui no nosso meio e não têm certeza de que estão imersas em Cristo. Ouça bem, preste bastante atenção no que eu estou dizendo. Há pessoas no nosso meio que estão aqui num prédio, mas não têm certeza que estão imersos em Cristo, tampouco que Cristo está imerso nelas. Não tem certeza da sua salvação. Muito embora tenha uma religião, algumas pessoas têm um dogma, uma religião, mas ainda não têm certeza da salvação porque não fizeram uma confissão, dizendo: Jesus, entra na minha vida, seja imerso em mim, Jesus, e que eu seja imerso em Ti. Porque com a boca nós confessamos a respeito da salvação e com o coração nós cremos a respeito da justiça. Mas há pessoas que, embora tenham feito essa decisão algum dia e foram imersos em Cristo, mas estão desigrejados, estão afastados da comunhão, não estão vivendo a realidade de ser igreja, porque ainda se veem como um membro de uma instituição que mais parece um clube do que um organismo, e se veem, quando desagradados, avalizados a não participar mais. Não, esse mês eu não pago mensalidade, não vou lá, porque eu estou desagradado, estou ressentido, ou estou passando muito problema, então eu me afasto. Não, você não entendeu. Você está imerso, não numa instituição ou numa organização, você deve estar imerso na igreja, no corpo espiritual de Cristo. E por mais que seja duro o que eu vou falar aqui, um corpo humano, mesmo que ele tenha a amputação de algum membro, Deus é tão maravilhoso que esse corpo, ele
ele é incrível, ele traz compensações até pela falta de um membro. E o corpo ainda sobrevive, mas um membro sem o corpo não sobrevive. Então há pessoas que estão aqui, mas estão desigrejadas, estão afastadas, estão como pródigo, não estão vivendo a vida comunitária, não estão sendo parte. Às vezes até vêm institucionalmente em uma ou outra reunião, mas não estão vivendo imersos na vida da igreja. Organismo, não organização. E há outros que precisam ser enviados, e talvez seja a maioria de nós, que embora esteja imerso em Cristo, imerso na igreja, mas ainda estão como um sal dentro do saleiro, e precisa descobrir a sua vocação, e sair. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, todos de olhos fechados com a mão no coração. Eu queria que você repetisse após mim, dizendo assim: Senhor, nesta manhã, eu ouvi a Tua palavra, e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora, eu confesso com a minha boca, que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Ele morreu por mim, pelos meus pecados, e eu creio em meu coração que o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. Salva-me, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. E eu, papai, que um dia estive em tua presença, na tua casa, no corpo que é a igreja, mas me afastei, fui para lugares longes, me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou recebido em seus braços de amor, na certeza que sou recebido não por uma organização, mas por um organismo vivo, que é o corpo de Cristo, que é a família de Deus. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nessa manhã: você fez esta oração com o seu coração? Você se identificou com essa oração que acabamos de fazer? Dentro de você, você está dizendo consigo mesmo: essa é a minha oração, essa é a minha história, a minha vida, mas também é a minha decisão. Se você fez essa oração assim, levante a sua mão agora onde você está. Isso, levante a sua mão. Você que fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar a sua mão aí onde você está. Levante a sua mão, eu vejo mãos levantadas aqui. Você que fez essa oração que todos nós fizemos juntos, e você se identificou com ela, você está dizendo: esta é a minha oração, esta é a minha vida, a minha história, também é a minha decisão. Eu quero agora pedir para você que levantou a sua mão, se identificando com essa oração que fizemos juntos, que você saia do seu lugar agora, onde você está, e venha aqui à frente. Pode vir. Você que levantou a sua mão, você pode vir aqui. Eu estou aqui com você, nós estamos em família. Isso, venha, pode vir. Você que levantou a sua mão, isso, nós queremos orar juntos. Fiquem aqui mais à frente. Isso mesmo. Isso, é um tempo de Deus para vocês. É um tempo de Deus. Eu sei que há mais pessoas que estão com o coração ardendo, e às vezes querem se apegar a uma tradição religiosa. Ei, tradição religiosa não garante imersão em Cristo. Tradição religiosa não necessariamente está dando a você a certeza da salvação. Então
Então saia do seu lugar e venha aqui à frente. É um tempo de Deus para você, é um tempo de nascer de novo, de continuar a caminhada que Cristo nos dá, uma nova vida. Pai, nós oramos por essas vidas tão preciosas. Por elas foi pago um alto preço, o sangue de Jesus, que foi vertido lá na cruz do Calvário, para pagar a dívida. Por isso não há mais condenação sobre eles, e nada pode separá-los do seu amor que está em Cristo Jesus. Nós oramos e abençoamos essas vidas com toda a sorte de bênçãos espirituais, e declaramos, Pai, as bênçãos insondáveis da salvação, da reconciliação. Nós declaramos, ó Pai, uma nova vida, porque como nós pregamos nesta manhã, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós ministramos novidade de vida, nós ministramos um tempo de amor, de graça. Nós ministramos, Pai, uma certeza da salvação, uma convicção que são filhos amados de Deus. Nada e ninguém pode mudar essa realidade. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém. Vocês que estão aqui à frente, eu peço mais um minuto do tempo de vocês e da atenção. Talvez pareça que não aconteceu nada, porque nós somos muito movidos à emoção, e a fé não é emoção. Até gera momentos de muita emoção, mas em essência a fé é uma atitude baseada numa verdade divina. E foi o que vocês fizeram, baseado numa verdade divina, baseado na palavra de Deus que foi pregada. Vocês tomaram uma atitude, isso é fé, de vir aqui e entregar a sua vida para Jesus, ou recomeçar. Não sei qual a história de vocês, mas uma coisa é fato: vocês hoje são novas criaturas. O lugar mais importante para haver uma mudança não é externo, não é por fora, porque vocês olham e parece que está tudo igual. Não, é dentro. Deus deu um novo coração, Deus deu uma nova mente, Deus deu uma nova vida. Ele deu, é graça, mas Ele também deu para vocês, nós falamos, uma família, uma nova família, porque você já tem uma família de carne e sangue, provavelmente parte dela está aqui, mas Ele deu uma outra família para ajudar também na caminhada, a família de Deus, a família espiritual. Uma parte dessa família está reunida aqui, que ela é numerosa, e o bom de sabermos que podemos contar com essa família é saber que no dia mau, que nós fraquejarmos e até se cairmos, tem alguém do nosso lado para nos ajudar a levantar. Amém? Eu vou contar até 3. Eu gostaria que vocês, depois da contagem, se voltassem para trás para receberem o abraço dessa família. Pode ser? Vamos, família, contar. 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber.